Opa, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com muita saúde, muita alegria, muita paz. Eu acho que estou um pouco resfriado, então vai sair um pouco estranha a minha voz. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar de direito penal, conforme vocês estão vendo aí no título, especificamente dos crimes contra a saúde pública. Vamos começar lá no crime de epidemia. O que seria uma epidemia? Epidemia consiste em um elevado número de casos de uma mesma enfermidade durante um certo período de tempo em relação ao número de casos que é esperado daquela doença para aquele mesmo período. A epidemia se difere da endemia, que consiste em doenças normais, doenças típicas de uma região, como por exemplo doença de Chagas, típica de regiões tropicais, e pandemia, que consiste em uma infestação, uma contaminação em massa que atinge muitos indivíduos. Quando a gente fala em crimes contra a saúde pública, o bem jurídico tutelado sempre vai ser a incolumidade pública, a saúde pública. A depender aí do crime, nós vamos adicionar a própria pessoa que é atingida por aquele crime, mas não é o caso da epidemia. A epidemia atinge um número indeterminado de pessoas e, nesse sentido, o sujeito ativo é qualquer pessoa e o sujeito passivo é a coletividade. Núcleo do tipo, a gente fala sobre mediante a propagação de germes patogênicos, né? Eu até esqueci de ligar o computador aqui e colocar no Código Penal. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês. No crime de epidemia, o verbo é causar, então causar epidemia. E quando a gente fala causar epidemia mediante a propagação de germes, mediante a contaminação de germes patogênicos, né? Estamos falando de um crime vinculado que exige uma condição para causar a epidemia. Qual é essa condição? Mediante a propagação de germes patogênicos. Quanto à propagação, é irrelevante o modo como esta é dada, entretanto, quando a gente fala em germes patogênicos, estamos falando de uma norma penal em branco que demanda um complemento legal a ser editado aí pelas autoridades sanitárias, pelas autoridades públicas de saúde, como o Ministério da Saúde, Anvisa, que estão aqui no Brasil, que cuidam do nosso país. O crime de epidemia não se configura apenas com a ação, mas ele demanda o resultado. Portanto, a consumação do crime depende exclusivamente do resultado, o que implica dizer que esse crime admite a forma tentada, uma vez que, tendo ação e resultado em situações distintas, a gente consegue fracionar a conduta e, portanto, admitir a modalidade tentada desse crime, né? Hoje eu tô diferente, tô aqui com o resumo no caderno, nunca faço isso, cara. Figura qualificada do crime de epidemia é o parágrafo 1º, que é o resultado morte, quando a gente causa a epidemia e causa um resultado de morte. Entretanto, quando a gente fala de epidemia com resultado morte, não podemos admitir o concurso de epidemia com homicídio, porque aí, no caso, o homicídio seria praticado com dolo e não podemos caracterizar a epidemia com o homicídio. Ou é um ou é outro. Agora vai ficar bom o negócio que eu abri o Código Penal aqui. Então, dando andamento, deixa eu tomar um suquinho. Porque o ar tá seco, hein, galera? Enfim, elemento subjetivo do crime de epidemia é o dolo, que consiste, nesse caso aqui, na vontade livre e consciente de praticar a ação, mas esta ação precisa efetivamente produzir uma epidemia, uma ação potencialmente que tem uma potência para causar a epidemia. Então, é uma ação potencial para causar a epidemia. Ou seja, isso implica dizer que, caso a gente não saiba que a sua conduta pode causar a epidemia, a gente está falando de forma culposa do crime. Então, se o agente não sabe que sua conduta pode vir a causar uma epidemia, ou se ele não conhece a natureza dos germes patogênicos que ele está propagando, aí ele está praticando crime de epidemia de modo culposo. Portanto,
O elemento subjetivo do crime é o dolo, como nós falamos, vontade livre e consciente de praticar a ação, mas o dolo específico consiste na propagação de germes patogênicos. Germes patogênicos, já falamos que é uma norma penal em branco. O César Roberto Bittencourt faz uma ressalva com esse crime, de que ele é um crime material, porque ele exige um resultado. E quando a gente fala de epidemia, estamos falando na lesão à saúde de pelo menos algumas pessoas. Então, havendo a lesão, há um resultado, podemos caracterizá-lo como um crime material. E para a gente lembrar um pouco do que é crime material, eu fiz aqui um breve resumo de classificação dos crimes. Crime material é aquele em que o resultado é necessário para sua consumação. Estamos falando principalmente dos crimes de dano, em que exige-se o resultado de dano, como por exemplo o crime de aborto. Crime formal. Então, em classificação quanto à necessidade de resultado. Material, já falamos. Crime formal. O crime formal é aquele em que o tipo descreve o resultado, mas esse resultado não é obrigatório para a caracterização do crime, como por exemplo a extorsão mediante sequestro. Então, quando a gente violenta alguém lá para obter uma vantagem indevida, né, sequestro relâmpago e tal, eu não preciso realmente obter a vantagem indevida para restar caracterizado o crime de extorsão mediante sequestro. Basta que eu pratique essa ação cujo resultado é esperado, mas não é necessário para a configuração do tipo. Então, nós temos sim um resultado possível, mas ele não necessariamente ocorre. Diferentemente do crime de mera conduta, em que o crime não demanda resultado, não há resultado, a conduta não descreve resultado, o tipo não apresenta nenhum resultado, e esse resultado sequer pode ocorrer. Né? Mais para frente a gente vai falar um pouco de crimes de mera conduta, ali nos outros crimes contra a saúde pública. E terminamos aqui a classificação quanto à necessidade de resultado, vamos passar para a classificação quanto à necessidade de lesão do bem jurídico tutelado para a sua consumação. Então, a gente pode falar de crimes de dano, em que exige-se a lesão ou dano ao bem jurídico, e crimes de perigo concreto. O perigo pode ser concreto ou abstrato. Tem várias modalidades de perigo, mas aqui o que nos interessa são os dois crimes de perigo concreto e de perigo abstrato. Perigo concreto é aquele crime em que o risco existe e ele precisa ser provado. Não existe uma presunção de risco, enquanto que o perigo abstrato consiste num risco presumido por lei, independe de prova para ser admitido, e é o caso da epidemia. O caso da epidemia é um crime de perigo concreto, porque o risco é suficiente para a caracterização do delito, mas é necessário provar que esse risco efetivamente ocorreu. Então vamos lá. Classificação do crime de epidemia. É um crime comum, porque não se exige condição especial do sujeito ativo. É um crime material, porque para ser consumado é preciso ser produzido o resultado da epidemia. É um crime de forma vinculada, porque a gente só tem epidemia se ela ocorrer por meio da propagação de germes patogênicos. É um crime instantâneo, portanto, sua consumação não se prolonga, não se confunda com um crime permanente. Né? Aqui, um crime instantâneo é diferente de um crime permanente. Então, a consumação não se prolonga, ele tem efeitos permanentes, mas não é um crime permanente cuja conduta é reiterada pelo agente ativo do delito. Então, a conduta não se prolonga e a consumação do crime ocorre quando as autoridades identificam que ali está acontecendo uma epidemia. Existe, entretanto, um pouco de divergência doutrinária quanto a essa parte, mas a majoritária aqui vamos falar que é um crime instantâneo. É um crime unissubjetivo, pois basta que um único agente haja para que reste caracterizado o delito. Entretanto, a gente pode sim admitir o concurso de agentes para a caracterização do delito. Várias pessoas podem atuar para a produção de uma epidemia. É um crime plurissubsistente, cuja conduta se desdobra em vários atos, conforme a gente até falou, que a conduta
como se separa entre ação e resultado, ela pode ser admitida na forma atentada, que é o que a gente ia falar agora. Admite-se ainda a forma qualificada do delito. Minha bateria está acabando. Entendido. E, por fim, admite-se a forma culposa, conforme eu até falei, que é aquele caso em que a gente não sabe que pode causar epidemia ou não conhece a natureza patogênica dos germes que está propagando. A forma culposa é aquela quando decorre da inobservância do cuidado objetivo exigido pelas circunstâncias. Então, a gente sabia que podia causar a epidemia, mas deixou de observar esse detalhe, né? A qualificadora, nesse caso aqui do crime de epidemia, é aquela pela morte. É uma qualificadora que está incerta aí no tipo penal, diferentemente dos outros delitos que nós vamos analisar, aos quais se aplica, salvo engano, o artigo 285, que manda aplicar o 258, que é a qualificadora. Então, o parágrafo 1º, no entendimento de determinada parte da doutrina, é um crime qualificado pelo resultado, mas a doutrina pensa ser a forma qualificada. Tem gente que pensa que é uma causa de aumento de pena. Entretanto, é um crime préter doloso, porque se eu pratico a epidemia com a intenção de matar, eu já não estou praticando a epidemia. Se eu pratico a epidemia contra o Pedro com a intenção de matá-lo, é outro crime que a gente bem conhece, né? Então, aqui, quando a gente fala em crime préter doloso para epidemia, estamos falando necessariamente num crime que se desdobra numa primeira conduta com dolo, que é causar a epidemia, e uma segunda conduta, que é causar a morte da pessoa de forma culposa. Então, um crime préter doloso. Admite-se a forma culposa, conforme o parágrafo 2º, em que o resultado é a morte com culpa e também a conduta é causada com culpa. Então, culpa mais culpa é uma forma culposa do crime de epidemia. Trata-se de um crime de menor potencial ofensivo que pode ser tutelado aí pelas leis 9.099, 10.259 dos juizados especiais criminais e federais, tá? Esse foi o crime de epidemia. Vou trazer mais aqui, espero que eu ajude vocês. Entretanto, como o vídeo vai ficar muito comprido, se eu fizer todos numa paulada só, vou separar um pouquinho para a gente conseguir analisar tudo com calma, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado.